Obrigado a vocês, é um prazer falar com vocês, para todos os 9 milhões da torcida cruzeirense. E acho que é muito oportuno a gente falar sobre essa nova gestão. Nós estamos aqui há menos de 30 dias, né? Nós entramos no dia 23, né? E eu acho que nós já fizemos muito. Muitas vezes não transparece isso através da mídia ou mesmo através da rede social, porque o trabalho é um trabalho, às vezes, de formiguinha. E muitas coisas dependem da outra, né? Quando você entra num cenário onde você encontra tudo numa situação realmente um desastre, sem dinheiro, sem credibilidade, sem organização, sem gestão. Então é muito difícil, você não sabe para onde começar. Mas a gente comenta que só depois mesmo, quando a gente sair daqui, né, é lógico, é transitório, mas a gente vai estar sempre com o Cruzeiro, que esses serviços que nós estamos fazendo vão aparecer. Eu gostaria apenas de enumerar alguns, apenas assim, rapidamente, do enxugamento do quadro pessoal, que hoje já passou de 100, né? 100 pessoas, num espaço de 20 dias. Realmente nós estamos cortando na carne, tá? Estamos negociando novos contratos com a Minas Arena, com a Adidas e outros parceiros. Posso dizer que a situação dessa negociação é completamente diferente da relação que existia antes. Nós retomamos também patrocínio com parceiros do clube, que inclusive já estão investindo, pagando, inclusive em valores. Essas situações, elas são decorrentes, isso os próprios fornecedores, os próprios parceiros disseram, devido à credibilidade que todo o Conselho Gestor tem. Também sendo feito, aproveitando um relatório que o nosso CEO Medioli fez, e que foi às vezes comentado aí, e às vezes mal interpretado, de forma nenhuma nós não fugimos desse relatório, que aliás é um relatório muito bem fundamentado. Mas uma coisa é ter um relatório, outra coisa é colocar em prática. E a gente não consegue colocar em prática em 24 horas. Muitas coisas dependem da outra, mas as principais que foram citadas, que é a auditoria pela KPMG, a BDO, auditar os balanços, tá? E também a investigação de uma empresa de renome mundial nacional, todas as 3 já estão contratadas, inclusive semana que vem nós já vamos ter a segunda reunião, transparente, não vamos esconder, isso vai custar 1 milhão, isso não vai custar para o Cruzeiro, nós vamos chamar uns cruzeirenses que estão próximos do Cruzeiro, empresários, inclusive nós também vamos entrar, e vamos fazer uma divisão, não fica pesado para ninguém. Eu acho que eu preciso falar isso, porque muitas vezes a gente não quer aparecer com isso, né? Nós falamos também dos veículos que eram utilizados aqui, sem nenhum critério, quero deixar bem claro que até o carro do presidente está sendo vendido, está faltando apenas documentação, motoristas, essas coisas de segurança nós dispensamos. Eu penso que na hora que eu precisar de segurança eu não estarei mais aqui, porque a gente, quando está aqui fazendo uma coisa transparente, clara, com sentido único do Cruzeiro, a gente não precisa de segurança, e nós não estamos tendo problema nenhum, pelo contrário, a gente está sendo reconhecido para a própria torcida. Quero dizer uma notícia de hoje, vamos já 3 andares nós vamos fechar aqui já da sede administrativa. Por enquanto nós vamos simplesmente fechar, vamos usar luz, ar-condicionado, etc, etc. Posteriormente, talvez fazer um destino, alugar, ainda não sabemos ainda aquele tomar. Essas ações, elas são feitas, eu poderia enumerar muitas outras. A empresa que fez a mesma recuperação do Botafogo, ela esteve conosco aqui apresentando um projeto que nos pareceu muito interessante. Mas eu nunca vou contratar com base em apenas uma informação, por mais que ela seja boa. E apesar de ter nos agradado muito, nós já estamos consultando outras empresas com outro perfil de gestão. E já encontramos algumas inconveniências que podem gerar, às vezes, mais impostos para nós podemos perder alguma concessão. Então não é fácil você tomar uma decisão, e nós não podemos errar. Ô Saulo, você e seus companheiros de núcleo são empresários com sucesso no mercado, né? Onde vocês atuam, você com a Locamig, tem o Carlos com o frigorífico, outros, né? O Brand com o Grupo Nova Safra, enfim. Foi assustador mesmo, porque vocês têm uma maneira de fazer gestão e deu um baque na hora. Uma pergunta muito interessante. Vou dar uma descontraída. Um dos conselheiros que saíram, não vou citar o nome, porque também não tem problema, mas apenas para preservar, ele falou assim, olha, nós somos infantis, nós devíamos ter conhecido primeiro os números do Cruzeiro para poder aceitar um desafio desse. Se eu soubesse, eu não teria entrado. Eu acho que não é só ele, não. Acho que todos também não teriam, porque é uma coisa de assustar. Muitas vezes, as pessoas mandando mensagens, cobrando isso
existe aquele detalhe, tá faltando mais um fulano de tal ser demitido, e as demissões, elas são pontuais. Eu não posso chegar demitir uma pessoa sem ter um substituto. Aos poucos você vê que nós vamos atuando. Agora, não vamos conseguir agradar 100%, mas eu acho que nós estamos agradando a 90%. Os 10% nós vamos administrando. Olha, a situação do Cruzeiro era muito ruim, ela já melhorou. E eu tenho certeza que a nova diretoria vai ter muito trabalho. Não vai ser fácil, não. Mas eu posso garantir que o pior cenário ela não vai pegar. O Carlos Ferreira, do Frigorífico Uberaba, ele foi agora para uma parte de futebol. Como que vocês fazem essa orientação, no caso, juntos, né? Porque as decisões são tomadas pelo núcleo. Por exemplo, de alguma ação, se vai contratar um jogador, se vai dispensar um jogador, como é que vocês fazem isso? O problema foi o seguinte, tão logo o Pedrinho nos retirou do conselho, quero deixar bem claro que ele continua ajudando, a hora que a gente liga para ele, hoje eu falei com o Pedrinho 2 vezes, só para ter ideia, mas independente disso, o que nós fizemos? Nós fizemos realmente uma gestão participativa. Por mais que nós demos poder para o Carlos, ele não faz nada sem ouvir a gente. Parte de futebol, não vamos falar que nós entendemos, não. Acompanho futebol, joguei jogar até no Juvenil do Cruzeiro. Então, eu acompanho futebol e sei muito. E quem me conhece sabe que essas contratações, praticamente 90% eu não contrataria. Nenhuma delas. Mas baseado porque eu sabia que a situação do Cruzeiro era péssima, mas não sabia que era tão horrível. Erramos e acertamos. Não pensa você que nós vamos acertar com tudo aqui, não. Nós vamos errar sim. Não existe. Quem falou que qualquer notícia que está saindo, que não existe afinidade entre o conselho, mesmo com os dois que saíram, é completamente mentira. Não houve nenhuma indisposição, nós estamos totalmente afinados, tudo que nós resolvemos é através da adesão. A maioria vence e acabou. Mas normalmente é a mesma opinião, não há divergência, e o Carlos está lá fazendo um trabalho. Eu pedi, Carlos, você precisa ir para lá, ficar todo dia de manhã. Nós temos que ter um porta-voz lá e acompanhando e dando assistência lá ao diretor de futebol e etc. E ele está fazendo isso muito bem, nós estamos totalmente afinados com isso e é sempre no setor, na parte democrática, prevalecendo sempre a maioria. Saulo, e em relação ao possível empréstimo, porque as contas chegam, você falou aí de jogador, de funcionário, tem alguma possibilidade mesmo disso acontecer ou ainda é tentativa? Houve apenas uma sondagem, uma possibilidade, porque o Cruzeiro busca todas as alternativas, mas isso não tem nada de concreto, nós nem estamos contando com isso, nós estamos contando realmente com a torcida. E a primeira etapa deles é amanhã. Temos certeza que esse vai ser o pontapé inicial para o Cruzeiro retomar o seu caminho correto. Como que você vê toda essa situação que o Cruzeiro vai precisar passar por uma eleição aí, vamos colocar assim, extemporânea? O grupo que estava aqui, que é o da família União, se organiza, o que se ouve nos bastidores é que eles vão tentar voltar. Como que vocês pretendem lidar com isso? Vocês vão se proteger? Vocês vão, enfim, pensar nessa questão da eleição paralelamente a esse trabalho que vem sendo feito de reconstrução do Cruzeiro, nessa força-tarefa que vocês mesmos se denominam? Apesar de a gente não ter nenhum cunho político, não há nenhuma pretensão política, nós temos dever com o Cruzeiro. Então nós temos sim que se nos posicionar. E esse posicionamento é que nós vamos procurar, pelo menos, tentar colocar uma chapa de pessoas dentro do nível que hoje estão à frente do Cruzeiro com responsabilidade. Quanto à chapa União, outra chapa, nós não estamos preocupados com isso. Eu acho que a torcida, hoje a torcida tem acesso a informações e sabe muito bem que aqueles candidatos que a gente indicar serão os melhores candidatos, pelo menos nós achamos que é o melhor para o Cruzeiro. Cada um tem o direito de votar e cada um escolhe o que for melhor. Mas pensando sempre no Cruzeiro, antes de mais nada. Não vamos preocupar com a política, porque se a gente preocupar com a política, a gente não trabalha. 6h20, fizemos essa entrevista com o Saulo Frois e o Léo Figueiredo. Trouxemos esse trecho da entrevista, o Saulo ele explicando algumas situações referentes, por exemplo, a parte de 3 andares da sede administrativa que serão fechados para conter gasto, falou de mais de 100 rescisões que foram feitas, falou sobre o programa de sócio reconstrução, que os números exatos, 33.124, ele já tinha essa expectativa que fosse um sucesso o sócio do Cruzeiro e começou de fato na sexta-feira.
Falou também do trabalho que é feito com o Carlos Ferreira. O Carlos Ferreira, quando sai o Pedro Lourenço, o Pedrinho, do cargo de gestor de futebol do Cruzeiro, de comandar o futebol do Cruzeiro, colocaram o Carlos Ferreira Rocha. E ele tem essa função com o Ocimar Bolicenho. Disse que as decisões tomadas pelo Carlos têm o aval de todo o núcleo. Foi uma entrevista muito boa, algumas coisas que precisavam ser esclarecidas, principalmente do funcionamento, né, desse novo conselho de gestão do Cruzeiro. Agora, Pance, tem uma informação que você tem, que muitas vezes a gente fala, se refere. Hoje, o Cruzeiro tem uma pessoa responsável, né? Hoje, quem assina pelo Cruzeiro é o Saulo Frois e o Dalai. Sim. E os contratos que forem assinados agora de rescisão, de empréstimo, eles têm plena validade, estão de acordo com a lei, tudo com o estatuto do clube que está rolando. Porque é uma informação importante, que muitas vezes a gente fala assim, pô, mas quem vai resolver no Cruzeiro? Quem que vai falar lá agora? Se der alguma coisa. Então é o Saulo, que acabou de falar com você. Ele é o presidente do núcleo dirigente transitório, e a gente tem que lembrar que como saiu o Wagner Pires, e no caso assumiu o presidente do Conselho Deliberativo, por que isso aconteceu? Porque é uma política do clube. Quando sai o presidente, o primeiro vice, o segundo vice, estatoriamente entra o presidente do Conselho Deliberativo. Então os dois, vamos colocar assim, sobre assinar a responsabilidade, de fato são dos dois. Mas, um detalhe importante, a gestão, vamos colocar assim, é compartilhada, é dividida as ações. O Carlos tomou a decisão, ele consulta o Saulo, ele consulta o Brandi, ele consulta outros membros do Conselho Gestor. Quando o outro vai tomar uma determinada decisão, tô pensando em fazer isso. Todo mundo dá a sua opinião. Ô, Panceiro, mas isso pode... Eu só fiquei na dúvida aqui o seguinte, saíram presidente, os dois vice-presidentes. Aí, pelo Estatuto do Cruzeiro, como não tivemos outra eleição, o presidente do conselho assumiu. Isso. Que é o Dalai. O Dalai. Quem tem que assinar pelo clube oficialmente falando, é o Dalai. Sim. O Saulo não pode assinar pelo clube, ele pode estar à frente das negociações. Ou eu estou errado? Não está errado, mas o conselho, quando não você... É isso? Porque depois, não sei como que funciona, mas pra frente... Por que ele assinou pelo clube? Quem tinha que assinar pelo clube, no caso, era o presidente do clube. No presidente do clube era o presidente do conselho. Porque aí, de acordo com o estatuto, você consegue explicar aquela assinatura. O que do Saulo você não conseguiria explicar. Porque o Saulo, é um conselho que foi formado porque o presidente foi afastado, depois pediu para sair. E aí o presidente... Não, o presidente saiu, os dois vices saíram, o presidente do conselho assumiu. E nesse caso, o presidente do conselho, ele assinou pelo clube. E ponto final. As próprias decisões, vou dar um exemplo das decisões. O fulano deixou o clube, foi demitido. A decisão foi feita pelo núcleo. O núcleo tomou essa decisão. Mas chamegada pelo Dalai. Sim, o núcleo falou assim, olha, fulano não tem como ficar, não tem mais, a gente chegou aqui a um acordo e enfim, não vai ficar. Quem assina essa saída do determinado funcionário é o Dalai. Ou quem contrata o determinado jogador que vier agora é o Dalai. Sim, e ele faz o que ele já deixou claro aqui em entrevista pra gente. E teremos uma eleição no Cruzeiro em breve? Teremos a eleição extemporânea. Ela vai acontecer, por isso que as chapas, inclusive foi a pergunta que eu fiz a última pro Saulo, porque o núcleo dirigente transitório do Cruzeiro, vamos deixar claro aqui que essa parte política é importante a gente explicar, Léo e Damião e quem nos acompanha. A maioria desse núcleo dirigente transitório, quem faz parte dele é a chapa Transparência, é a Força Azul Transparência, que é contrária à chapa União. Quem tá lá, de alguma maneira, por mais que o Saulo acabou de falar para nós que, não quero, a gente tem que focar na gestão do clube, a parte política fica um pouco de lado, eles estão sim olhando... E é uma informação que ninguém passa de maneira oficial, mas eles estão olhando sim, se articulando, porque sabemos que também do lado da chapa União estão se articulando. Estão querendo lançar candidato e eles querem também lançar um candidato. Ainda não chegaram a um nome. De consenso, essa é a ideia. Mas é um nome. É aí que é importante também a gente frisar. O nome que vai ser lançado pela chapa da situação, vamos colocar do Cruzeiro hoje, desse núcleo, é um nome
que não tenha participação nenhuma. Essa informação é nova. No atual conselho. Com um entendimento com a Chapa União. Esse nome, por isso que eles estão olhando de forma minuciosa e é difícil chegar num consenso e agradar a todos, porque essa pessoa que vai sair a candidatura dela, que vai pleitear o cargo de presidente do Cruzeiro, eles querem alguém que não tenha ligação nenhuma com a Chapa União. Explica para o torcedor que está ouvindo agora o que significa quando você fala a Chapa União. A Chapa União é a chapa que tem o Wagner Pires de Sá. Ou seja, é a chapa do presidente que estava. Antigo, justamente. É as pessoas que estavam comandando o Cruzeiro quando tudo isso aconteceu. Existem essas pessoas ainda, essas pessoas não abandonaram o clube, estão lá, de alguma forma, são conselheiros, e elas hoje montaram a famosa chapa União, né? E vão lançar um candidato. E esse candidato não tem apoio de quem está comandando o Cruzeiro agora no momento. De jeito nenhum. Pronto. De jeito nenhum. Mas isso é uma situação normal, né? Porque eles estão entrando aí para apagar o incêndio que os outros provocaram. Que essa chapa provocou. Então eu acho que não resta a menor dúvida que eles não vão querer nenhuma ligação. E se você perguntar para qualquer torcedor, também não vai querer nenhuma ligação. Eu acho que é importante sim, e é normal, que eles se articulem, porque eles precisam pensar, eles estão pensando no futuro do Cruzeiro, e um futuro breve o Cruzeiro terá um novo presidente. O conselho não vai ficar para sempre. Não vai. Então é preciso que alguém dê prosseguimento nas ações nas atitudes que eles estão tomando agora, para que não ocorra outra bagunça, mais um monte de coisa. Porque se vem, Álvaro, entramos nós três aqui para tentar salvar. Aí a gente pensa, toma um tanto de atitude. Aí uma outra pessoa pega no outro dia e fala, olha, achei que o Álvaro, o Panseiro e o Léo estavam fazendo tudo errado, vou mudar. O Cruzeiro não aguenta. Então, eles têm sim que entrar num consenso. O próximo presidente do Cruzeiro, e tem que ser uma pessoa muito preparada, porque vai ser o maior desafio da história do clube, mas é normal que eles se articulem e que achem, e que tomara que tenham o bom senso, a clarividência e a boa escolha desse representante, e que esse representante tenha paz para trabalhar, né? Porque tem isso também. Porque aí não adianta nada ter uma eleição nova no Cruzeiro, passa uma semana já começa. Ah, mas esse não é do meu lado. Ah, mas esse aí não é. Porque a política do Cruzeiro a gente sabe como é que é. Então, é importante que o Cruzeiro tenha um pouco de paz. O Emanuel, eu cito isso aqui, falava em turmas do bate-bola, há uns 3, 4 meses atrás, quando o Cruzeiro estava disputando ainda a Série A, lutando para não cair, ele falava, o Cruzeiro precisa de paz política. Senão não vai chegar a lugar nenhum. Então, se em breve teremos eleições, é importante que elas sejam em alto nível e que seja escolhido o que é melhor para o Cruzeiro. E não escolhido o que tem mais dinheiro, ou mais vaidoso, ou que tenha mais contato. Não, tem que ser o mais competente para assumir o clube numa situação tão difícil. Então, que o conselho e que os conselheiros do Cruzeiro, que já têm errado tanto em escolhas, né? Para falar de uma maneira assim, que eles façam a coisa certa na próxima eleição. Lembrando, então, o Álvaro tocou num assunto importante, Damião, quando você fala dos conselheiros. Léo, todos esses conselheiros que saíram, a diferença quando a gente fala saíram da gestão, é porque eles eram remunerados, mas eles continuam conselheiros, eles só eram remunerados. Então, quando você coloca a rescisão do Cruzeiro, que passa de 100, tem PJ, que muitos conselheiros eram PJ, pessoa jurídica, recebiam do clube para trabalhar em determinados setores do clube, e outros eram funcionários de fato. Algumas decisões aconteceram. E aí, esses caras que eram conselheiros, eles continuam lá. Então a turma se reúne, fala de política, fala de um consenso. E do lado da chapa da Força Transparência, é a ideia trazer um nome de consenso e que seja um nome que não tenha, vou colocar assim, é um termo meio político que eu vou falar. Quem acompanha o noticiário político já ouviu. Um nome puro. Um nome que não fique no meio do caminho. Um nome que não teve relação com a Chapa União. Só pra gente explicar isso aqui dentro da nossa grande resenha esportiva. Sobre jogadores, hoje o Cruzeiro recebeu o João Lucas, lateral esquerdo, 28 anos. Estava no Ceará para assinar contrato com o Clube Celeste. Foi uma indicação do técnico Adilson Batista. O João Lucas, ele agora
vai acertar detalhes finais para que possa ser anunciado de maneira oficial pelo Cruzeiro. Falei do volante na manchete, é o Machado, jogador que completa amanhã 24 anos, em 2018 passou pelo Boa, no ano passado jogou no São José do Rio Grande do Sul, e o Machado, ele entrou na negociação do Orejuela. O Orejuela foi para o Grêmio emprestado, um ano, 150 mil euros o empréstimo, Cruzeiro recebendo o Machado, e tem um outro jogador que vai chegar ao Cruzeiro. Qual é esse atleta? O Cruzeiro vai receber uma lista. Alguns nomes que o Cruzeiro queria, não deu certo. O Cruzeiro queria o PP, o Cruzeiro queria o Darlan volante, o Cruzeiro queria Tassiano. Esses atletas, o Grêmio falou não, o Portaluppi falou não, esses eu não vou liberar. Aí muita gente fica perguntando nas redes sociais, principalmente, o Pansieri. E o Léo Chu, atacante, que todo mundo diz que tem um futuro imenso, que é um jogador que tem qualidade. Não sei se vai ser ele. Falaram do André, o bebezão. Esse aí eu acho que não. Tem porque chance aí não, né? foge do padrão financeiro do Cruzeiro. Mas que o Grêmio pagaria o salário? É, mas esse daí não tá no radar do Adilson Batista. O Léo Figueiredo coçou a testa ali, Léo? É porque não dá, né? Sabe, a gente usa expressão assim, com todo o respeito ao André, porque não tô falando da pessoa do André, que inclusive sempre pareceu ser um cara boa praça, mas o André tem problemas, né, de comportamento profissional mesmo, e já há algum bom tempo não joga uma bola redonda, né? O André jogou uma bola redonda onde até eu jogaria, porque tinha Neymar, Robinho e Ganso. Se você não meter gol num time que tinha Neymar, Robinho e Ganso, no tempo que o Ganso jogava muito, não tem condição. Ali o André estourou, depois rodando. Tecnicamente não é um cara ruim, não é ruim, ele tem um bom trato com a bola, mas há muito tempo não tem sido decisivo e tem problemas extracampo, que é tudo que o Cruzeiro não precisa nesse momento. Mais problema. Que não pode nem ter, né? Não pode nem ter. Não pode nem ter. Exatamente. Não pode perder tempo com isso. O Cruzeiro... Não tem que perder tempo com isso. O Cruzeiro está no momento em que ele não pode acumular desgaste. Os desgastes que ele tem já são muitos, que ele tem que trabalhar esses desgastes. Agora você vai... Já tem os desgastes que já existem lá. Ainda vai trazer mais? Não traz não. Vamos só cuidar do que tem aqui, que já é muita coisa. E aí, Damião, ainda sobre chegada de reforços, né, jogadores que podem ajudar o Cruzeiro, o Samuel tocou nesse assunto ao longo da semana e acompanhando o noticiário dele, e a gente também conversando, claro, para saber se teve algum desenvolvimento esse assunto. Olha só, o Everton Felipe é um atleta que quer jogar no Cruzeiro. O próprio Samuel entrevistou o jogador aqui na Itatiaia, falou do interesse de retomar a carreira dele, que foi uma carreira que começou muito bem ali no esporte, teve bons jogos, fez um bom campeonato. Quando foi para São Paulo, estagnou, não avançou, foi emprestado para o Atlético Paranaense também, uma atuação muito apagada. Acha ele, o Everton Felipe acha isso, e o próprio empresário do jogador tem essa opinião. Os dois acham que pode ser um período de reconstrução, se a gente fala muito de reconstrução do Cruzeiro, de reconstrução do atleta no time celeste. Quer vir, quem sabe amanhã essa situação se resolva. Fred, também assunto importante. O Fred tem uma reunião amanhã com o Carlos Ferreira Rocha e o empresário do Fred, que é o Francis. Vão conversar. Vão tentar chegar a um acordo. Numa primeira conversa, não chegaram a um acordo. Numa saída do Fred, que seja, alguma proposta pode ter aparecido. Quando fala do nome do Fred, gente, no Fluminense, torcedor do Fluminense, eu até usei essa expressão mais cedo com o Thiago Reis no Bola Premiada, fica louco. Porque o torcedor tem um carinho enorme pelo Fred. O Fred marcou a história no Fluminense. E o torcedor abraçaria o Fred para essa temporada 2020. Mas se vai fechar, se o Fluminense tem a grana para pagar o jogador, são outros 500. Então vamos esperar se amanhã, nessa reunião, alguma situação possa desenvolver. Sassá, esse já está tudo certo, amanhã faz exame médico no Coritiba, já fechou com o Coxa. Ariel Cabral. Mistério. O Ariel Cabral foi liberado para resolver questões particulares. Eu acredito que nessas questões particulares